Olá, meu nome é Milena, sou aluna da Faculdade Milton Campos, integrante do ecossistema Anima. No final de 2022, a Oficina de Estudos Interfaces do Processo Civil com Processo do Trabalho, ou IPCPT, lançou seu quinto livro, chamado O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho. Nessa obra, diversos autores utilizaram julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST ou até mesmo do STF, para trazer o entendimento doutrinário e aspectos jurídicos relevantes e controversos a respeito. Hoje, nesse podcast, conversarei com um dos autores do livro, o professor Ricardo Wagner, que escreveu o artigo A Possibilidade de Penhora dos Salários na Vigência do CPC de 2015 e o Controle de Convencionalidade. Ricardo, antes de começar, se apresente, por favor, para quem nos está escutando. Ok, Milena. Meu nome é Ricardo Wagner, eu sou professor de Direito do Trabalho aqui da Faculdade de Direito Milton Campos, né, e sou também assessor de desembargador no TRT da Terceira Região aqui de Minas Gerais. Entrando agora na discussão sobre o seu artigo, lendo ele em casa, eu achei muito interessante como o Código de Processo Civil de 73 para o Código de 2015, eles pontuaram coisas bastante diferentes, né? Tanto que trouxe essa divergência na doutrina. No Código de 73, ele colocou que são absolutamente impenhoráveis os rendimentos do trabalho, enquanto no CPC de 2015, ele perdeu o termo absoluto. Aí eu queria que você falasse um pouco como que foi essa mudança dentro do direito, dentro dos tribunais, como que ela foi aceita. Ok. O Código 73, ele trazia essa qualidade, né, uma qualidade do salário e demais rendimentos do trabalho como absolutamente impenhoráveis. E com isso, né, a interpretação que se dava é que o salário, né, o fruto do trabalho, seria absolutamente impenhorável, salvo no caso de prestação alimentícia, que era a exceção que havia no artigo 649 do CPC. No entanto, com o decorrer do tempo, e dentro principalmente da Justiça do Trabalho, por se tratar também de créditos de natureza alimentar, então ficou aquela discussão. Mas se eu estou devendo um crédito de natureza alimentar, como eu vou dar a impenhorabilidade absoluta de quem está devendo e também recebe salários? Então havia ali vamos dizer assim, a mesma hierarquia em termos de salários, né, do devedor e do credor, ambos de natureza alimentar, né? No entanto, né, apesar da jurisprudência, principalmente dentro das varas de trabalho de alguns tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, que é a quem compete uniformizar a jurisprudência trabalhista, né, ele editou uma orientação jurisprudencial. Foi a orientação jurisprudencial número 153. E esta orientação, ela trazia o seguinte sentido: falou assim, de acordo com o artigo 649 do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários e frutos e outros rendimentos do trabalho. E com isso, embora a OJ, né, como a gente chama, não tenha efeito vinculante, né, passou a ser um parâmetro para os julgados dos tribunais. Com o tempo, né, diante de todos esses julgados, né, que ocorreram, e com o advento, né, do novo CPC, né, em 2015, o legislador mudou. Uma vez que a jurisprudência já caminhava nesse sentido de relativização da penhora dos salários, da impenhorabilidade dos salários. Então o CPC tirou nessa pecha, né, de absolutamente impenhorável, e colocou outras exceções nos incisos e parágrafos do artigo 833. E isso, para a doutrina e grande parte da jurisprudência, foi muito bem-vinda, né? Que possibilitou mudar a interpretação que se dava ao artigo 649.
Aí o artigo 833, sem a impenhorabilidade absoluta, permitiu ao operador do direito que, vamos dizer assim, ousasse mais, né? E colocando os salários, o devedor trabalhista, né? Mesmo que ele também seja empregado e que o rendimento dele seja fruto do trabalho, também pudesse ter o seu rendimento, o seu salário penhorado, ainda que parte dele. Entendi. Isso para nós estudantes do direito é muito interessante, porque a gente sempre aprende que a ação de alimentos, para tudo que ela pode, ela é uma exceção. A questão da prisão civil coloca a questão de devedor de alimentos. Aí agora vem isso da questão da penhora de salários. E lendo o artigo, houve a pontuação do crédito de prestação alimentícia e o crédito trabalhista de natureza alimentar, sendo que um desses é possível a penhora de salários e o outro não. Só que a diferença material entre esses dois termos me restou um pouco confusa. Qual que seria exatamente a diferença entre elas? E foi exatamente esse ponto que havia no artigo 649 do CPC de 73 que levou a esta, vamos dizer assim, edição da OJ 153 pelo TST. Por quê? Porque a prestação alimentícia, segundo o TST, constante do artigo 649 do CPC, referia-se restritivamente à pensão alimentícia, ou seja, aquele valor necessário para a sobrevivência dos filhos, né, menores, no caso de uma separação, enfim, nessas situações específicas, e não a natureza alimentar, embora também seja de natureza alimentar. Os créditos trabalhistas não têm esse sentido igual da prestação alimentícia. E foi exatamente aí que houve a mudança grande no CPC de 2015, além de retirar o absolutamente impenhorável, é ter colocado, né, no seu inciso, né, no inciso 4, que é prestação de natureza alimentar de qualquer origem. Então aí ampliou. Não sei se compreendeu, porque antes era prestação alimentícia. Então a interpretação que se deu foi restritiva à pensão alimentícia, né, numa ação de alimentos. Agora, crédito de natureza alimentar de qualquer origem, ou seja, de qualquer natureza, permite ao operador do direito incluir ali também o crédito trabalhista. Entendi. Essa inclusão de outros tipos de crédito, não só a restrição, né, a só o crédito de natureza originalmente alimentar, é, de certa forma, relativa, né, à penhora de salários. E lendo o artigo, me veio o questionamento de, é necessário a penhora do salário desse devedor para que ele seja capaz de pagar a pensão alimentícia do seu filho, da sua esposa, seja de quem for. Só que aí traz o outro lado, que é, e se esse devedor não ter o dinheiro para isso? Para ele conseguir ter o subsídio próprio e o subsídio da sua, então, família a qual ele deve essa pensão. Aí me veio vários pensamentos, assim, dos aspectos sociais que na lei é muito fácil, né? Para o legislador é muito fácil colocar uma porcentagem ou um valor específico, mas para o juiz, quando vai dar a sentença, o que for, tem que pensar no aspecto material, né? Tipo, e se o cara não tiver dinheiro? E se não conseguir bancar o subsídio do credor, tanto como do devedor? Exatamente, né? Ele pode ter várias dívidas, né? Pode ter uma de multi-execuções, né? Exatamente. Várias pessoas querendo dinheiro. Pode ser proveniente de uma ação de alimentos, ao mesmo tempo proveniente de uma ação trabalhista. Então, quer dizer, e aí a gente começou a se deparar com várias situações ao longo do tempo que levou, assim, a ser questionado isso. Espera aí, né? Eu me lembro bem que, analisando um processo no final do ano, dezembro, né, no apagar das luzes ali antes do recesso, foi penhorado um valor de
de uma devedora trabalhista, né, bloqueada a conta dela. E aí o advogado impetrou o mandado de segurança e com aquela urgência que ia entrar em recesso do tribunal, aí viu-se que ela, proventos de aposentadoria, né, que também teria esse caráter de imperabilidade, e ela não teria dinheiro nem para suas festividades ali de final de ano, né? E isso me levou muito a discutir o porquê, né? Por que a gente vai, então, relativizar esse dispositivo para gerar esse tipo de distorção, né? Então, ainda que tenha no artigo 833, ele permita que você amplie as hipóteses, né, de penhorabilidade de frutos do trabalho, ele gera esse tipo de coisa que a lei não consegue detectar casos particulares. E aí cabe ao operador do direito, ao intérprete, à pessoa que vai aplicar realmente a lei, é verificar qual a melhor interpretação, qual que é o melhor sentido, né, que a gente tem um texto legal. Desse texto legal nós temos que tirar a melhor norma, a aplicação dela nesse sentido. Que é uma linha muito tênue, né? Porque eu vejo entre a questão da dignidade humana é muito discutida, né? O princípio da dignidade humana. Só que tem os dois lados, a dignidade humana do devedor, que tem que manter o seu próprio subsídio, o subsídio da sua, então, família. Só que também tem a dignidade humana daquela pessoa que não consegue manter o seu próprio subsídio, aí faça necessário a aplicação de uma pensão alimentícia, só que quando não tem subsídio suficiente para ambas as pessoas, é uma questão de, eu me sentiria, de certa forma, um pouco impotente, estando na posição do judiciário e querer, né, manter um equilíbrio entre os lados, só que infelizmente não tem como manter os dois lados num subsídio, tendo em vista o dinheiro, né, que está disposto. E aí que cabe ao operador do direito, né? Mitigar esses efeitos, né, danosos, né, porque o bloqueio de valores, né, a penhora de valores, é um ato assim, extremo, né? E você, ao fazer isso, você tem que medir as consequências daquilo na vida daquela pessoa, né, daquela família. Então aí você tem opções, né? Por exemplo, nós podemos optar, como algumas que eu acho um critério muito adequado, né, a essa situação, é você utilizar uma base, né? A partir de quando que eu posso penhorar parte do rendimento do trabalho daquele devedor? Aí nós temos como parâmetro, que tem sido utilizado em alguns julgados, eu trato disso no artigo, que é o salário mínimo do DIEESE. Né? O DIEESE utiliza um valor que seria suficiente. O que seria suficiente em termos de valor para considerar como um mínimo existencial? Seria lá que nós temos na Constituição, né? É o que é o princípio da suficiência, que traz no salário mínimo a necessidade de cobrir as necessidades mínimas do trabalhador, como transporte, alimentação, diversão, né, estudo, saúde. Então o DIEESE, com base nisso, e considerando uma família de 4 pessoas, ele estabelece um parâmetro mensal. Né? Por exemplo, esse mês está por volta de 6 mil e alguma coisa. Né? O que ele leva em consideração? A cesta básica e demais despesas correntes que um trabalhador para sustentar uma família de 4 pessoas. Né? Então, com base nisso, a partir desse valor, né, lógico, a gente vai cair naquela mesma situação. Todo critério objetivo, numérico, matemático, corre o risco de gerar uma distorção. Mas ela será menor. E cabe a nós a mitigar esses efeitos, né? Então, se você penhora parte desse salário a partir do parâmetro do salário mínimo do DIEESE, você pode satisfazer os dois lados, com menos efeitos, né,
danosos à sobrevivência do devedor e garantindo também a sobrevivência do credor, que também é um trabalhador e precisa daquele dinheiro para sobreviver. Ao ler o artigo, eu lembro que você foi progressivamente falando dessa questão do critério objetivo e numérico, como que a questão da porcentagem não seria suficiente, né, porque depende do quantum específico que a gente está falando em cada caso. Depois tem a questão de salários mínimos, computar tipo 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, e também não é tão exato como gostaríamos, mas essa opção, né, do salário mínimo do Diese soou para mim como uma boa solução para essa questão, né? E prosseguindo um pouco, admito que enquanto eu estava lendo o artigo, a primeira vez que eu li controle de convencionalidade, eu achei que eu estava lendo controle de constitucionalidade, que é um termo muito mais comum, né, da gente ver durante o curso de graduação, até fora da faculdade. E quanto a esse controle de convencionalidade, trata-se da questão da Convenção número 95 da OIT. E tratando dessa convenção, atualmente o nosso ordenamento jurídico ela é conforme essa convenção? Ambos estão de acordo em relação à questão da penhora de salários? A Convenção 95 da OIT é uma das muitas que a OIT tem, que são importantes, né? A OIT ela tem a função de internacionalização do direito do trabalho, né? E essa Convenção 95, ela trata do salário, especificamente do salário, da proteção ao salário, né? E dentre essas proteções, ela, em um dos seus incisos ali, ela fala que o salário é impenhorável, salvo considerando o ordenamento jurídico pátrio, né, do país que assinou a convenção, na medida que não prejudique a sobrevivência desse trabalhador. Então, veja, a própria Convenção 95 abre as portas para essa interpretação que é importante e permite que seja penhorado parte do salário, desde que você, né, garanta a sobrevivência, a dignidade daquele trabalhador. Então, veja, está bem dentro daquilo tudo que nós falamos aqui até agora, né? Nós falamos de parâmetros objetivos, mas que mitiguem os efeitos danosos de um bloqueio de salário, de uma penhora de salário. Então, quando a gente trata a convenção, as convenções da OIT, por, na sua essência, tratarem de direitos humanos, né, surgiu esse termo, né, que não é um termo novo, mas que ultimamente tem sido mais utilizado, se faz o controle de convencionalidade. O que viria a ser isso? Nós temos o controle de constitucionalidade, que ele pode ser difuso ou concentrado, né? Concentrado no Supremo e difuso nos tribunais e nos juízes, pelos juízes, né? E o controle de convencionalidade. Como funcionaria isso? As convenções da OIT, por possuírem, como eu disse, conteúdo de direitos humanos, elas podem ter natureza jurídica de emenda constitucional se obedecido o rito especial para esse fim, né? Então, se ela obedecer lá ao rito de maioria absoluta nas duas casas, 2 turnos, etc., ela ganha status de emenda constitucional. As convenções da OIT não têm isso. No entanto, como elas têm conteúdo de direitos humanos e foram ratificadas pelo Brasil, como o caso da Convenção 95, elas estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. É o que a gente chama de caráter supralegal. Então, convencionou-se, né? Desculpa o trocadilho, mas convencionou-se usar, então, o controle de convencionalidade. Então, as convenções passam a ser um parâmetro para aplicação, então, quer dizer, para interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional. É tão importante isso que o próprio CNJ editou uma recomendação recomendando aos juízes a fazer exatamente esse controle de convencionalidade.
em relação aos tratados internacionais em geral, que, né, as convenções da OIT também têm essa natureza, né? São espécie de um tratado internacional. Então, basicamente o X da questão de tudo, né, tanto da convenção da OIT, como do nosso próprio ordenamento jurídico, é garantir a subsistência tanto da família a qual se deve-se a pensão alimentícia, como do devedor, e chega nas mãos dos operadores do direito, né, a fim de prolatar uma sentença que seja equilibrada para ambos os lados, né, que ambos consigam subsistir com esse termo. Exatamente. No confronto entre dois créditos de natureza alimentar, nós não podemos, né, simplesmente falar assim, é penhorável ou não é penhorável, pode-se penhorar um percentual ou não pode-se penhorar. Né? Tem que ser, como nós falamos tudo aqui até agora, nós temos que analisar quais os efeitos e se está garantida a sobrevivência digna do devedor, considerando todos esses aspectos, né? O salário mínimo do DIEESE, o princípio da suficiência, se existem outras dívidas, etc, etc. Sim, sim. É um tópico bem discutido, né, no judiciário, como você disse. E chegando agora ao final desse podcast, gostaria de agradecer a presença do professor Ricardo e lembrar para quem quiser aprofundar no tema que esse e todos os outros artigos da Oficina de Estudos estão disponíveis no livro O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, da editora Arais. Até a próxima!